When your presence, it's surrounding me, I can feel your heartbeat, and I know that I am free. There is nothing to be afraid of, and nothing can separate me from. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco, vosso servo, vosso amigo, mais uma vez, hoje trazendo para vocês aqui a lição de número 8, ok? Mas antes da gente começar propriamente, eu quero aqui agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede, a Ele honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre. Aos meus queridos, lindos e perfumados diretores, Deise, Ricardo e demais auxiliares, beijo no coração de todos. Meu pastor presidente, pastor José Carlos, muito obrigado, beijo no seu coração, extensivo a toda a sua família, Deus abençoe, estamos juntos. Aos meus lindos e perfumados professores, motivos e razões pelas quais eu volto semanalmente, sempre trazendo uma lição nova e, é claro, faço isso com o maior prazer. Tá? A todos os nossos amigos que nos acompanham aqui no canal EBD Adelve, principalmente, e também lá no J Silva, muito obrigado, tá? Os likes de vocês fortalecem o canal, então, por favor, já deixa um like aqui para fortalecer e se não é inscrito, por favor, se inscreva, tá? Tanto aqui quanto lá, fique à vontade, a casa de vocês. Estamos aqui para cumprir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é edificar a vida através da palavra. E, por meio das lições, nós temos essa oportunidade de fazer isso, né? Então, queridos, vamos embora, né? Vamos para a lição, que eu já falei demais. Vamos lá. Lição de hoje, lição de número 8. Estamos aqui com a responsabilidade de falar sobre Naum, também profeta do Altíssimo. E, por sua vez, o título sugestivo da lição diz-nos o seguinte: até onde vai a paciência de Deus? Muito forte isso aqui, né? Pois é. Bom, o texto do dia, tá? Ele diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado ele não tem por inocente. Naum, capítulo 1, versículo de número 3. A nossa síntese diz o seguinte: a misericórdia de Deus, olha só, gente, isso aqui é muito bonito. A misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades. Porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Muito bom isso aqui, né? Bom, vamos para a nossa agenda de leitura. A nossa agenda de leitura aí de segunda a sábado, dentro das referências bíblicas citadas por ele, traz-nos aqui descrições maravilhosas, tá? A primeira dele aqui, extraída do Salmo 18, versículos 25 e 26, é: a justiça de Deus é benigna. Olha só, a justiça de Deus é benigna para o justo e indomável. Forte isso aqui, né? Para o perverso. Bom, na terça ele traz aqui Romanos capítulo 2, versículos 4 a 6. Não devemos abusar da misericórdia divina em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Tá? Na quarta, Levítico 26, 27 e 28. A desobediência acende a ira de Deus. Forte demais, pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Na quinta, Sofonias 3, 5. A justiça de Deus não comete iniquidade nunca, jamais. Que é isso? Na sexta, ele traz nos Romanos, capítulo 12, versículo 19, cuja descrição é: a retribuição pertence a Deus. Meu Deus do céu, forte demais. No sábado, Isaías, capítulo 59, versículo 17 e 18, ele extrai a seguinte descrição: a retribuição divina será conforme os nossos atos. Isso aqui me faz lembrar do julgamento da igreja, né? Pedro declara com muita propriedade que seremos julgados primeiro, né? Depois nós, os que fomos julgados. Como será a vez daqueles que estão fora, né? Que estão afastados do Senhor, distanciados de Deus? Então, o seu julgamento começa por aqui, né? Realmente é preocupante em relação àqueles que estão lá fora. Daí nós começamos a entender a importância da pregação. Ok? Muito bem, deixa eu sair daqui para não enrolar o assunto e não bagunçar o coreo. Vamos lá? Bom, os objetivos. Bom, apresentar o livro e a mensagem de Naum. Refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade, sua justiça e sua ira. Ok? Explicar o porquê de um juízo divino tão rigoroso sobre a Síria. Muito bem.
Muito forte isso aqui, né? Bom, na interação do autor, logo nos primeiros comentários dele na interação, que é o contato dele com os professores, ele foi muito centrado dentro de uma orientação pedagógica, tá? Ele orienta bastante, mas nós conseguimos extrair alguns pontos muito bons aqui e eu tomei a liberdade de trazê-los para cá. Primeiro, eu coloquei assim: observação. Em relação a esta lição, Naum, conforme ele diz, é um profeta de Judá e sua mensagem apresenta uma promessa divina. Calma aí, segura isso aqui. Que promessa seria essa, pastor? Bom, uma promessa que iria trazer punição para a Síria por sua crueldade. Ao mesmo tempo, essa promessa também iria trazer segurança, proteção para Judá, que estava sendo ameaçada pela Síria durante esse período. Falou? Muito bem. Outro fato importante que o autor deixa escapulir aqui é o seguinte: a leitura do livro de Naum enfatiza duas coisas: a misericórdia de Deus, tá? E o seu juízo, obviamente, o seu julgamento. Ok? Diz o autor que, infelizmente, aqui em sua pauta, ele diz o seguinte: infelizmente, muitos erroneamente veem a misericórdia e a bondade de Deus como uma licença, uma permissão, um consentimento para o pecado ou para viverem no pecado. Olha só, olha só. Temos até um recado também do mesmo dizendo o seguinte: não podemos nos esquecer em hipótese alguma, digo eu, de que Deus é misericordioso. Olha que coisa, né? E ao mesmo tempo que Ele é misericordioso e tardio em irar-se, contudo, Ele é justo. Lembre-se disso. Tá? E ao culpado não tem por inocente, não adianta. Culpado na visão de Deus é culpado, não tem inocência para o culpado enquanto ele não se arrepender do seu pecado. Se não se arrepender, vai sofrer as consequências. É isto, ok? Bom, saindo então aqui do Interagindo, ele tem lá o seu auxílio pedagógico e ele coloca um mapa dizendo que esse mapa é importante e deve ser mostrado, tá? Para que os alunos possam entender de fato. Quando eu vi isso aqui, na maioria das vezes eu sempre utilizo o mapa, né? Eu particularmente utilizo o mapa para entender e saber onde ficam algumas regiões alocadas, tá? Principalmente desses profetas menores, né? Na lição de Jonas eu fiz questão de utilizar o mapa. Por quê? Porque erroneamente a gente escuta, e eu já escutei isso aqui várias vezes, que o peixe ele vomitou Jonas na praia de Nínive. Ei, psiu. Nínive não tem praia, querido. Como é que Jonas vai ser vomitado na praia de Nínive se lá não tem praia? Me explica isso. Automaticamente, o que poderia acontecer com Jonas? Ele poderia ser deixado em Jope ou poderia ser deixado no local de onde ele mesmo saiu. Ou seja, aonde ele pegou a embarcação em direção a Tarso, o peixe engoliu ele, trazia ele para essas duas localidades, ou lá no porto de Jope, ou simplesmente no local aonde ele embarcou. Ou talvez desse a volta e deixasse Jonas lá do outro lado. Mas independente de onde Jonas iria ficar, aonde o peixe iria deixar Jonas teria que caminhar e muito em direção a Nínive. Então, era melhor ele ter cumprido a ordem do Senhor, descer e se dirigir, do que fazer toda essa loucura nessa trajetória. Isso aqui já dá uma lição pra gente, não adianta, né? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não quer fazer, ou simplesmente a gente foge da responsabilidade, paga preço, sofre consequência. Vive uma situação enrolada, embaraçada, enquanto não tomar a decisão, enquanto não se posicionar e não assumir o direcionamento do Senhor, querido, vai ficar dando volta, vai ficar igual Jonas ficou, vai, não tem jeito. Então, isso aqui já fica aqui uma lição pra gente, né? Não fazer o que Jonas fez. Muito bem, então o mapa é muito importante. Nós colocamos até uma pauta aqui que diz o seguinte: outro fato importante ao estudante é, sempre que preciso for, acompanhar as lições sempre dispondo de um mapa. Ajuda na locação de alguns residentes que foram canais de Deus sendo deslocados para exercerem seus ministérios. Ok?
por que isso aqui é importante? Porque este profeta aqui, que não vai nos fornecer muitas informações, na verdade nenhuma informação, né? Nenhuma informação sobre sua vida, de o que ele era, deixava de ser, apenas que ele era residente de uma região chamada Elcós, ok? Por que o mapa? Você para e pensa, Elcós, onde fica isso, gente? Que lugar é esse? Né? E aí você vai descobrir. Não vou te falar agora não, deixa eu chegar lá, aí eu te explico. Bom, vem comigo, saindo aqui da interação, a gente entra dentro do texto bíblico. Queridos, Naum, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Lembrando que o versículo 3 é o versículo texto do dia, tá? Só que o autor, ele não coloca o texto inteiro. Aqui nós temos o texto completo. Falou? Então vamos ler para você. Peso de Nínive. Peso, olha que coisa. Peso de Nínive. O negócio já começa estreito aqui, né? Peso de Nínive. Livro da visão de Naum. Meu Deus do céu. Coisa forte isso aqui, gente. O Eucosita. Que é isso? 2. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Continuando, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que versículo interessante, né? Pelo amor de Deus, gente. Coisa linda isso aqui. Bom, vamos lá. Introdução. Bom, na introdução, queridos, o autor já começa fazendo uma pergunta. E por acaso a pergunta está relacionada justamente ao título, né, da lição. O título aparece até onde vai a paciência de Deus, mas não é uma pergunta. Quando chega na introdução do autor, ele coloca até onde vai a paciência de Deus como uma interrogação, ok? Tomei a liberdade, sim, de apresentar aqui duas realidades. A primeira, tá? Ele vai dizer que Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade de arrependimento. Coisa linda demais. Que é isso? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para o arrependimento. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Número 2, aí ele vai dizer que infelizmente existem aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade, deixa eu acrescentar, pouco caso, descaso, sem interesse, sem dar valor nenhum à graça divina, pelo amor de Deus. E detalhe, pensam que terão sempre oportunidade. Querido, a hora do juízo vai chegar, a hora do julgamento vai chegar, ok? Está aqui, e não é só porque está aqui na lição não, isso é uma verdade, está escrito na palavra, Muito bem, Deus dá tempo. Tempo para quê, pastor? Tempo para o arrependimento e tempo para o juízo. Pastor, se Deus já está dando tempo para o arrependimento, para que ele tem que dar tempo para o juízo? Pega isso aqui. O autor coloca com muita propriedade aqui, dizendo o seguinte, o livro de Naum nos ensina, ou ensina-nos que a infinita sabedoria de Deus estipula tempo específico para o julgamento. Lindo demais isso aqui. Isso é uma verdade. Observe que na pregação de Jonas declara, daqui a 40 dias, olha o tempo, 40 dias, tempo. Durante esses 40 dias, que não chegou nem a completar os 40 dias, porque o povo já se arrependeu antes, já pediu misericórdia antes, já suplicou e alcançou o favor antes, não foi nem necessário destruir mais Nínive. Meu Deus do céu, tempo de punição, um tempo. E detalhe, tá? Ele deu tempo, ele perdoou. Mas o que nós vamos ver no livro de Naum, nem adianta. O aviso vai, pode até ter tempo de se arrepender, mas o aviso vai, e dessa vez vai com a descrição
de punição e destruição de fato. Não tem arrependimento, não tem choro, não tem chororô, não tem vela, não tem nada, querido. Ok? Muito bem. Continuando aqui, o autor coloca para a gente na sua pauta dizendo que Nínive havia provado da graça, havia provado do favor de Deus por meio da pregação de Jonas. Houve até um arrependimento lindo, extraordinário, e Deus surpreendeu o juízo. Desculpa, Deus suspendeu, surpreender é forte, né? Deus suspendeu o juízo, Deus tirou o castigo. Meu Deus do céu. Olhando para essas duas realidades que o autor coloca aqui, nós fizemos uma análise do contexto história e a gente vai vasculhando e descobrindo algumas coisas. Bom, alguns renomados consideram o livro de Naum uma continuação do livro de Jonas. Veja bem, isso é uma consideração, não é um fato concreto, ok? Mas a gente se aproveita desta comparação, uma vez que, de uma certa forma ou de outra, mesmo havendo um tempo gigantesco entre eles, realmente há uma ligação muito forte, ok? Então eles colocam, Naum pode ser considerado uma continuação do livro de Jonas, com um intervalo de quase ou mais de 100 anos, quase 100 anos, né? Vamos lá. E mais, mesmo assim, ainda é um livro que merece toda a nossa atenção, ok? Então, querido, com esse tempo gigantesco, tá? Com esse tempo assustador, tá? Eles colocam então em evidência dizendo que é uma continuação. Muito bem, vamos entender isso aqui de forma melhor. No tempo de Jonas, Deus poupou da destruição a cidade de Nínive e, obviamente, a nação assíria, ok? Muito bem. Mas o tempo passou. O tempo passou e esta cidade, este povo, tá? Eles se voltaram contra o povo de Deus, o povo do Senhor, que é a nação do sul, tá? Desta vez a nação do sul, tá bom? Claro, a nação do norte também já haviam até subjugado e agora estão ameaçando o reino do sul. Então, percebe-se que, tá? Esse povo aqui automaticamente não continuaram dando evasão ao favor que Deus lhes havia dado. Vamos lá. Muito bem. Como é que eles se voltam contra o Senhor? E como é que eu tenho certeza disso? No ano 701 a 705, o autor coloca 705 aqui na lição. Então, entre esse período aí de 701 a 705, ok? Nós temos Senaqueribe entrando em cena. Pelo amor de Deus, gente. E quando esse homem entra em cena, nós temos a prova concreta e absoluta de que esta geração de assírios, tá, não quiseram, ao mesmo tempo, por não terem provado a misericórdia de Deus, não terem vivido a misericórdia de Deus durante o tempo em que Jonas esteve lá, mas essa geração aqui, eles simplesmente se negam, não têm interesse, não demonstrou interesse em continuar, tá, gozando do favor de Deus, tá bom? Então eles cortam contato com Deus, literalmente, e quando eles cortam esse contato com Deus, eles começam a exercer toda a sua maldade de forma bruta e agora lançando-se, tá, contra Israel e lançando-se mais tarde contra o reino do sul, Judá. Falou? Muito bem. Por que eles eram assim, pastor? Segundo a história, Nínive, querido, o autor coloca até aqui, né? Mas segundo a história, deixa eu colocar essa pauta aqui para vocês. Segundo a história, Nínive era uma cidade fortemente edificada. Escutou o que eu disse? Fortemente edificada, possuidora de uma muralha de 33 metros de altura, o que a tornava soberba diante de seus adversários, o que a tornava arrogante, metida, altiva diante de seus adversários. Pois diziam, eu sou, olha só, eu sou e não há ninguém semelhante a mim. Que coisa, né? Que coisa. E aí, por conta desse orgulho, tá? Automaticamente a gente vai ver Deus pegando Naum,
e colocando Naum como o seu dedo, apontando para a destruição deste povo que veio a acontecer literalmente no ano 612, conforme o autor coloca aqui na lição. Lembrando que nós trabalhamos com datas aproximadas. Não existe uma data concreta em relação a esses fatos, ok? Porque um autor, um historiador chega e diz assim, isto aconteceu no ano 607. Aí vem outro e diz assim, não, porque isso aconteceu no ano 610. Aí vem outro e diz assim, não, porque aconteceu no ano 612. Então, querido, para você não ficar com dúvida, tá? E não sair por aí afirmando e de repente você ter que se deparar com alguém que vai dizer, não, tá errado, não é isso. Então, entre 607 a 612, tá? Ocorreu esse fato aí da destruição. Falou? Fica melhor assim, ninguém sai chateado, ninguém tem o direito de bater no peito e dizer, não, eu sei, foi essa data que aconteceu. Ah, não sabe. Ah, ninguém. Então, entre esses dois períodos aí, tá? Fica aí alocada a destruição da cidade. Falou? Muito bem. Por que isso vai acontecer? Porque o autor termina aqui sua pauta dizendo, tá? Que o comportamento dos assírios acendeu a ira de Deus. E traz até uma lembrança aqui também para nós. Não devemos esquecer, diz ele, não devemos esquecer que o amor de Deus caminha lado a lado, tá? Com a justiça. Pois é, amor e justiça. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Lembre-se disso, ok? E vou te falar, por ser amoroso é que ele cumpre a sua justiça, com muita propriedade. Ok? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Fechando aqui a introdução, fica claro e evidente que Deus não tem o culpado por inocente. Pegou a visão? Vamos lá. Tópico de número 1, Naum. Subtópico, o Consolador. Bom, eu tenho aqui a pauta do autor, muito boa por sinal, ok? Ele vai dizer que o nome de Naum significa Consolador, tá? Seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez. Justamente na introdução do livro, capítulo 1, versículo 1. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Assíria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. Com isto, aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e um instrumento de terror para o ímpio. Lembra do que eu disse quando estávamos na prévia do autor? Pois é, ao mesmo tempo, tá, que Deus apresenta aqui, quando ele diz que é uma promessa, né, nós colocamos dentro da questão da descrição dele, que a promessa ela tem duas finalidades, ao mesmo tempo a destruição dos ninivitas, tá, e um consolo, uma ajuda, uma proteção para a nação, tá, dos judeus, Reino do Sul. Então, é isso aqui que ele coloca com muita propriedade. Bom, eu coloquei uma pauta aqui do lado, tá? Coloquei a pauta e eu gostaria de usar ela aqui com você. Vamos lá. Naum faz parte dos profetas pré-exílicos. Pastor, onde que eu vejo isso? Eu mandei uma pauta para vocês no início, quando começamos a primeira lição aqui, tá? Então, caso tenham dúvida, busque essa pauta, cavem ela lá de novo, vocês vão ver isso aqui, tá bom? Com muita propriedade, tá? Naum faz parte dos profetas pré-exílicos. Suas profecias estavam alocadas ao Reino do Sul, Judá, ok? Lembrando que a pauta principal aqui, não dá para eu dizer que estava alocada ao Reino do Norte, que é Israel, porque Israel nesse período já tinha sido, tá, desbaratada pelos assírios. Então agora houvesse consolo em suas profecias, tá? Mas deixa eu continuar aqui para não bagunçar o coreto. Vamos lá. Suas profecias estavam alocadas ao Reino do Sul, Judá, de onde foi deslocado a se dirigir aos ninivitas que estavam novamente avultados, tá, com seus pecados e orgulhos. E diga-se de passagem, estavam terríveis, tá? Bom, colocamos ainda aqui, enquanto Jonas presenciou a suspensão da destruição deles há 100 anos atrás, ou 100 anos antes, agora Naum aponta literalmente essa destruição sem chances alguma de perdão.
pois os tais conseguiram ultrapassar os limites da paciência divina com suas perversões e maldades, como foi o caso de Sodoma e Gomorra. Pelo amor de Deus, que é isso aqui, gente? Enquanto um testemunhou a suspensão, o outro está vendo a destruição, e não tem jeito, querido. Deus não tem o culpado por inocente. Tá? Tem uma pauta dele aqui que eu separei aqui, deixei bonitinha também. Eu coloquei assim, um fato importante. Já que era um profeta à disposição do reino de Judá, pega isso aqui, um profeta à disposição do reino de Judá, ok? Naum anunciou a soberania de Deus. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é forte demais. A soberania de Deus sobre as nações. O que ele está dizendo? Deus é soberano sobre todas as nações da terra. Entendam isso. Deus é soberano sobre todas as nações da terra. Ele está dizendo ao mesmo tempo que Deus é onipotente. Lindo demais. Que é isso? Tá? E o autor diz assim: e ensinou a Judá que a nação que os aterrorizava. Se eu melhorasse mais um pouquinho aqui. Ensinou não, orientou. Falou para eles. Disse para eles, fica calmo. Tá? Deus é soberano, é Senhor de todas as nações. Fique em paz. Tranquiliza o coração. Por quê? Porque da mesma forma como eles estão aí amedrontando nações, causando pavor e crueldade por onde passam, fiquem em paz. Quem vai puni-los é o próprio Deus. Que é isso? Meu Deus do céu, deixa eu sair. Vamos lá. Subtópico de número 2. Data da profecia. Bom, nesse tópico aqui, o autor coloca em evidência dizendo que não existe ou não temos nenhuma informação histórica a respeito desse profeta. De fato, não temos. Não temos aqui, como vimos na de Amós, o boiadeiro. Não vimos aqui como outros profetas que foram apresentados aqui, que saiu lá do campo, Miqueias. Não temos. Não temos essas informações. Tá? Não dispomos dessas informações. E ele ainda diz mais que, portanto, não são conclusivas em relação e datas, diz ele. Não sabemos nada a respeito de Naum, apenas que ele era de origem eucosita, ou seja, ele é originário de uma região chamada Elcós. Região essa, e aqui a gente fala do mapa, a importância de ter um mapa, tá vendo aqui? E região essa que pertencia a Cafarnaum, ok? Ou pertencente a Cafarnaum, como diz ele. Muito bem, queridos. Agora, outra coisa importante, outro fato importante que a gente vê aqui na sua pauta é o seguinte: a sua mensagem foi direcionada a Nínive. Lembrando que quando eu falo Nínive aqui, ou quando a gente vê Nínive, ou vê a cidade sendo alocada na Bíblia em relação a uma profecia, automaticamente Deus está se dirigindo à própria nação, ok? Como as cidades eram o centro, o coração pulsante da nação, automaticamente uma mensagem sendo dirigida a esses locais, tá? Era justamente para atingir todo o povo, tá? Todas as famílias espalhadas por dentro daquela localidade. Falou? Muito bem. Então, sua mensagem foi direcionada a Nínive, por consequência, para atingir o coração da Síria totalmente. Então, entende isso aqui. Nínive é uma cidade histórica, tá? É uma cidade que o autor coloca aqui, ela é pós-diluviana e foi fundada por Nimrod. Logo, é uma cidade antiga, uma cidade histórica, uma cidade que realmente tem pauta dentro do contexto histórico da própria nação. Ok? Muito bem. E aí surge aqui uma pergunta dentro da pauta do autor. A gente coloca assim: mas quem estava ouvindo de fato? Os ninivitas? Os israelitas? Ou os judeus? Bom, os israelitas não eram. Por quê, pastor? Porque já tinham sido subjugados e levados pela Síria, tá? Então, descarta os israelitas. Reino do Norte não está aqui ouvindo essas profecias. Possa ser que tenham tomado até conhecimento, mas não estava sendo direcionada para eles em hipótese alguma. Bom,
provavelmente quem estava ouvindo essas profecias era o reino do sul. Quando eu falo do reino do sul, estou me referindo a Judá e Benjamim, tá? Ou simplesmente Jerusalém, para resumir tudo, tá bom? Então, provavelmente quem está ouvindo essas profecias aqui é Judá, falou? Ou Jerusalém, tá bom? Muito bem, isso aqui é só para a gente esclarecer, tá, alguns assuntos que vão aparecer aqui na lição. Tá? Tem uma pauta aqui, parece que o autor vai dizer que ele não profetiza para Judá. Não, calma aí. Se ele está profetizando a destruição da Síria, e a Síria está perturbando o Judá, então a profecia ela tem duplo sentido. Ao mesmo tempo, como já foi dito aqui por ele, e eu disse no início, qual é o duplo sentido? Punir a nação da Síria e confortar Judá. Ou seja, destruir definitivamente a nação da Síria e dar livramento a Judá totalmente, tá, das crueldades desse povo. Pronto, então, querido, a mensagem ela tem dois focos. Ela tem a destruição da Síria e ela tem, tá, a segurança e a proteção de Judá. É isso. Falou? Muito bem. Agora, por que a mensagem é direcionada? O autor coloca aqui: as ameaças de Senaqueribe a este reino, tá? E nós acrescentamos aqui, eram realmente pavorosa, assustadora, tá? A Síria, meus amados, como já disse, já tinha arrasado, destruído o reino do norte, Israel. E isto aconteceu no ano 722. E aí o autor nos ajuda aqui dizendo o seguinte: agora estava voltando as suas ameaças ao reino do sul. Ok? E ele coloca aqui no ano 705 na sua pauta de descrição. Ok, novamente a gente volta àquele foco dos historiadores, né? Margeiam uma data, outros afirmam outra, e o aluno fica naquela. E agora, para que data eu vou de fato dizer que aconteceu isso aqui? Bom, como eu disse, digo e repito, a gente trabalha com datas aproximadas, ok? O historiador vai dizer que no ano 701, ele aqui na lição vai dizer que no ano 705. Quem é que está certo, quem é que está errado? Nenhum dos dois. Então o que a gente faz? A gente pega de 701 a 705 para dizer que esses fatos aqui aconteceram, ok? Então durante 701 a 705, Senaqueribe já está ali com seu coração avultado, fomentado, desejando, tá, aplacar de uma vez também com a nação do sul, como ele fazia com todas as outras nações, tá? Subjugando seus deuses, e agora queria vir para casa de Judá, querer subjugar o povo e querer afrontar Deus. É abuso demais, abuso demais. Bom, muito bem. 705, diz o autor aqui que eles quase chegaram a dominar literalmente o reino do sul. Ok? A Síria, nos tempos de Senaqueribe, rei da Síria, tá? Ele até coloca a data aqui para gente, 705 a 681 a.C., foi fortificada e atingiu seu período maior de glória e poder. Tempo áureo, né? Para a nação assíria. E é durante esses tempos, né, de glória, de aquisição de força, destreza, justamente porque se orgulhavam do que possuíam, do que tinham, como disse, cercados por uma muralha de 30 metros de altura, totalmente intransponíveis, assustadores, se orgulhavam demais, né? Então, estão alcançando aqui tempos áureos de glória e poder, ok? Mas, independente disto, Deus não tem o culpado por inocente, que fique claro isso, ok? Logo, o livro foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade, diz o autor, da cidade de Nínive, que veio a ocorrer em 612 a.C. Lembrando que a contagem aqui, querido, é decrescente, ok? Por isso que a gente vê 722, e aí cai para 701, 705, depois cai para 681, e agora a sua destruição definitivamente cai para 612, tá? Como eu disse no início, entre 601 a 612, tá? Ou desculpa, entre 607 a 612 vai acontecer aí, tá?
o destino final da nação. É decrescente. Falou? Pega a visão. Vamos lá. Saindo, vamos para o subtópico de número 3. Chegando aqui no subtópico de número 3, nós encontramos estrutura e mensagem do livro. Essa pauta aqui é muito boa. Por quê? Porque a gente vai falar da estrutura do livro. A gente vai conhecer um pouco do livro. Ele já começa dizendo que o livro possui 3 capítulos. Tá? E o capítulo de número 1, eu tomei a liberdade de ir lá e vasculhar literalmente dentro da Bíblia e não me apoiar apenas no comentário do autor, ok? Não. Professor que se apoia somente no comentário do autor, meu querido, leva mal não. Tu tá errado. Porque a intenção é justamente você que é professor tem que cavar, tem que correr atrás, ok? Tem que correr atrás. Se, irmão, não tem tempo, então, meu querido, tu não serve para ser professor não, tem que cavar a informação. E detalhe, vai estudar a lição? Bíblia do lado, ok? Subsídios do lado. Que isso? Que história é essa? Vou pegar somente comentário aqui, é por isso que a gente vê. O professor pega ali e fica lendo o tempo todo com o aluno, aí fala um pouquinho só, aí lê o tempo todo porque não estudou. Isso é prova de que não estudou. Está lendo lição com o aluno? Não estudou. Quando você estuda, você não tem tempo de ficar lendo lição com o aluno. Ok? Você pode pegar algumas pautas importantes da lição, mandar o aluno ler, mas você já sabe o que você vai dizer, porque você estudou, você tem sua pauta, você tem sua aplicação ali do lado. Ah, pelo amor de Deus, ficar lendo a lição e ficar comentando, não, na hora não, faz isso não. Para mim é preguiçoso. Já basta o aluno que é preguiçoso que não gosta de ler. Só lê quando tu lê junto com ele. Tem aluno que misericórdia, né? Então, tu tem que motivar, incentivar o aluno a gostar do negócio, a gostar da lição. Tem que fazer ele mergulhar na lição, que nem doido. O negócio é bom, eu preciso aprender. Vou perturbar o professor de pergunta. É isso. Joga isso para cima do aluno. Ok? Bom, como eu estava dizendo, o capítulo de número 1, eu fui lá, eu dei uma olhada, uma vasculhada e eu fiquei maravilhado com aquela leitura. Linda demais. O capítulo de número 1 do livro vai descrever primeiro a majestade de Deus. E quando fala da majestade de Deus, fala dos atributos de Deus. E quando fala dos atributos de Deus, fala da ira de Deus. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. E o que a gente vê aqui dentro? Majestade, atributos e ira. Pauta final, e o julgamento de Deus. Somente ali, para você ter ideia. Eu tenho mais coisas aqui, eu vou te apresentar, eu faço questão de fazer isso. Ok? Majestade exaltada. Através do que ele é. O que Deus é? Onisciente, justo, longânimo, onipotente, bom e santo. Tudo isso a gente está aí na onde? No capítulo de número 1. Coisa boa demais, né? Muito bem, vamos lá. Essas descrições citadas aqui, queridos, até parece, né? Porque o autor vai até fazer uma menção aqui sobre poesia, né? E de fato, quando você começa a ler, parece que você está lendo uma poesia, porque o livro é lindo demais, tá? Eu até coloquei aqui, né? Até parece justiça poética, porque eu vou te falar, meu irmão, ao mesmo tempo que Deus ele está falando de punição, está falando de justiça, está falando de julgamento, está falando de consolo, está falando de proteção, pelo amor de Deus, está falando do seu amor, mas que não tem o culpado por inocente. É justiça poética isso aqui. É lindo demais. Por quê, pastor? Porque fala, olha só o que a gente lê aqui. Porque de fato a descrição dos versículos 2 a 8, isso no capítulo 1, tá? Dos versículos 2 a 8, o que realmente a gente vai ver, o que realmente a gente lê, tá? É uma descrição poética das ações, das qualidades e justiça divina. Lindo Deus do céu. Vou ler de novo. Vamos lá. Faço questão. Porque de fato a descrição dos versículos 2 a 8 é o que realmente se vê. O quê? Uma descrição poética das ações, das qualidades, da justiça. Justiça essa divina. Amém? Pegou, né? Maravilha. Isto é literalmente um salmo de louvor, diz ele. Um salmo de louvor sobre a natureza de Deus. Tá? O que é um salmo? Salmo é um cântico, ok? É uma canção, é isso.
Tá? Ao mesmo tempo que mostra uma poesia de ações sobrenaturais, pode ser classificado como um cântico, margeia a natureza de Deus. É lindo demais isso aqui. Pega a visão. E na sua ira reserva a sua indignação. E na sua ira reserva a sua indignação aos seus adversários ou contra os seus adversários. Deus tem algum adversário? Tem sim, tem sim. O próprio homem, infelizmente, às vezes, quer se tornar adversário de Deus. Sabe que não pode, sabe que não vai vencer nunca, mas quer. Infelizmente, tá? Quem se coloca como adversário de Deus são aqueles que não querem fazer a sua vontade, são aqueles que desprezam o seu favor, são aqueles que não querem segui-lo, são aqueles que preferem viver no pecado, preferem dar evasão às suas razões humanas, que perto de Deus não passam de esterco, não passam de nada. A gente vê isso com muita propriedade, muita propriedade. É mais fácil eu negar Deus, as vontades e soberania de Deus, porque as vontades e soberania de Deus, tá, se contrapõem aos meus desejos carnais e a libertinagem que essa me dá. Tá bom? Então, é preferível ignorar, se tornar inimigo de Deus até. Infelizmente, quem se torna inimigo de Deus, pode ter certeza, viu? A sentença chega, a cobrança chega. Tá? E como diz uma amiga nossa, quando a fatura chegar, paga, tá? Deus te abençoe. Vamos lá, continuando aqui. Sua sentença levaria à destruição. Olha só, sua sentença levaria à destruição, tá? E a pergunta, quem poderia lutar, quem poderia subsistir diante dele? Ninguém. Por mais que a muralha fosse orgulho, por mais que o seu poder aquisitivo fosse sua força, por mais que as armas bélicas fossem a sua segurança, a sua proteção, tá? Eles estavam mexendo, tá? Desculpa a expressão que eu vou usar, em uma casa de marimbondo. Como assim, pastor? Mexeu com Israel, Deus deixou. Judá está cambaleando, mas mexeu com Judá. Deus simplesmente revoga o seu favor. Como assim? Deus havia olhado para eles no tempo de Jonas, havia dado a eles a oportunidade de se arrependerem. Aquela geração permaneceu diante do Senhor, tá? Mas a nova geração que veio simplesmente não aceitou, ignorou, voltou a praticar as mesmas coisas de antes, e agora de forma muito mais avultada. O que Deus vai fazer com isso? Não tem muralha, não tem poder bélico, não tem força humana, não tem braço, não tem nada que impeça o agir de Deus. Tá? Nada segura a mão de Deus. Pense nisso, tá? Pense nisso, pelo amor de Cristo, tá bom? Então ninguém poderia subsistir a ele, ninguém. Sabe o que eu vejo aqui nesse capítulo? Eu vejo uma riqueza linda demais. Pastor, o senhor está trabalhando com o versículo e o capítulo, está esquecendo a pauta do autor. Se você quiser usar a pauta do autor, fique à vontade, querido. Eu não estou menosprezando a pauta dele não, só estou enriquecendo mais ainda. Quer ver? Olha só, quando ele fala da beleza de Bazã, sabe o que ele está se referindo? Ele está se referindo às terras ricas em pastagens da localidade. Meu Deus do céu. O contexto histórico vai nos revelar que eram terras ricas em pastagens luxuriantes, inebriantes. A beleza prendia. Coisa linda demais isso aqui. Tá? E ele continua, a postura do Carmelo, no seu contexto de apresentação, tá? Eu estou me referindo ao autor da Bíblia, que é o profeta Naum, literalmente agora, ok? A postura do Carmelo, conhecido por suas vinhas, coisa linda demais,
riqueza. A flor do Líbano, referência às árvores excelentes. Qual era a riqueza do Líbano aqui, pastor? Qual era a flor do Líbano aqui? Altos, lindos e formosos. Meu Deus do céu. Cedros. Árvores excelentes. Coisa linda demais. Tudo isso cairia, murcharia perante Deus. Oh, meu Deus do céu. Mas, agindo desta forma, mas o justo seria poupado. Pastor, toda essa riqueza estava onde? Estava lá, sob domínio dos assírios. Então, destruir a nação, tá? Destruir a nação, arrasar com a nação, julgar a nação, era arrancar deles a riqueza, era tirar deles a produção, era acabar com a beleza daquilo que era excelentes, deixá-los totalmente inundados, ok? Destruídos literalmente em todas as suas áreas. Porque eles faziam isso, né? Eles tinham esse hábito de arrasar com as nações e tirar tudo da nação. Em uma pauta que apresentei na semana passada, eu disse que eles, além de gostar de fazer escalpo, né, que é arrancar essa parte aqui da cabeça, arrancar o couro cabeludo, quando não faziam isso, eles cortavam a cabeça literalmente, ou então esfolavam a pessoa viva. Pelo amor de Deus, né? Arrancavam as cabeças, penduravam estacas, eles eram terrivelmente cruéis. E aí nós vemos aqui Deus julgando esta nação. Tá bom? Bom, deixa eu continuar aqui. Bom, o segundo capítulo, eu vou ser mais sucinto aqui, tá? O autor coloca aqui, o segundo capítulo minudencia a queda, uma palavrinha complicada, né? A queda de Nínive. Bom, dividimos aqui, número 1. Por isso ele descreve o invasor. 2, a forma do ataque. 3, a queda da cidade. 4, os tesouros seriam saqueados. E 5, tá? Seria caracterizado por provocar uma grande desolação. Ok? Esse é o capítulo de número 2. Ok? O invasor é descrito. Fiquem à vontade para cavar mais. Já deixei aqui tudo pronto para vocês usarem. Bom, o terceiro capítulo do livro informa os motivos que determinaram a queda de Nínive. Quais foram os motivos, pastor? Primeiro, o autor começa aqui com uma descrição dizendo: o tom do livro é severo, é duro, tá? Vamos lá. É forte. Entenda como você quiser, mas é isso aqui, ok? É um tom forte, veemente, ok? Vamos lá. Número 1, eu coloquei aqui de novo. A mensagem constitui um peso, ou seja, uma sentença. Que sentença? Uma sentença judicial, diz o autor, austera da parte de Deus. Coisa forte demais isso aqui. Tá? Constitui um peso, ou seja, ela traz um peso, ela tem um peso. Ela não vem assim de bandeja, não, ela vem pesada, para ser mais exato. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! É muito forte, é muito forte. Vamos lá! É possível vermos que não há... Vamos melhorar isso aqui. Quando a gente fala que está vindo, pegando a palavra do autor, tá? Uma mensagem pesada, tá? Com cunho judicial, poderoso, fatal para esta nação, automaticamente é possível notar que não há mais misericórdia para os assírios. Queridos, a coisa é séria. Mas por que isso aqui? Como eu disse, é punição para eles. Mas isso aqui para Judá soava como o quê?
consolo, conforto, segurança, proteção. Meu Deus do céu. Número 2, eles aboliram o arrependimento. Que aboliram? Que arrependimento? Que aboliram o quê? Que arrependimento é isso? Vamos lá. Eles aboliram o arrependimento, o autor diz original, tá? Na época do profeta Jonas. Pois é, lembra da pregação de Jonas? O que ela resultou? Eles simplesmente, diz o autor, eles simplesmente aboliram esse arrependimento, tiraram, tá? E voltaram para a iniquidade. Ok? Por isso, a gente até viu aqui na agenda de leitura, né, que a retribuição pertence a Deus. É isso aqui. Deus ofereceu misericórdia, arrependeram-se, sentiram a misericórdia, Deus removeu a destruição. Voltam para o pecado, voltam a praticar as mesmas coisas, negam-se a entender que houve um arrependimento. E quando fazem isso, tá? O que eles estão atraindo para si? A retribuição. Por que a retribuição? Porque, como eu disse, digo e repito, eles estavam ameaçando o reino de Judá, ameaçando o povo de Deus. E quando tu lê a história, tu vai ver que o rei é abusado, o general que vai lá é abusado, é abusado. Eles estão afrontando o povo, intimidando o monarca, colocando o monarca na parede, ok? E desdenhando do Deus de Israel. Faz isso não. Aí Deus vai comprar a briga. E aqui é o que eu vejo com muita propriedade. Por que Deus aqui não está dando oportunidade para eles? Porque eles estão arrumando briga não só com o povo, eles estão arrumando briga com o povo e briga com Deus. Ô querido, aí já é demais. Deus ofereceu misericórdia, estendeu a mão, deu perdão, deu oportunidade. Aí a geração que vem não quer saber de nada disso. E acha que pode bater de frente com Deus? Ah, para. Vai ser quebrado, meu. Foi quebrado aos pedaços, destruído fatalmente. 3 aqui. Eles já conheciam a misericórdia divina. Eles já conheciam o favor de Deus. Tá? Eles conheciam. Por mais que fosse uma geração nova, o resquício histórico estava lá. A história estava lá para todo mundo saber. Não é com esse papo de que eu não sabia, não. A história conta. A história está lá. Entendeu? Os remanescentes estavam lá. Haviam contado, passado. Sabia sim. Ok? Então, eles conheciam a história, conheciam a misericórdia, conheciam o favor de Deus, mas simplesmente por não aceitarem, não quererem mais e voltarem às suas antigas práticas, eles agora iriam provar a ira de Deus. E Deus vai ver a eles como vingador. Vingador. Ok? É o que diz o autor. Tá bom? O Deus vingador está chegando. Maravilha. Não é a Vândia, não. É Deus mesmo. Falou? Vamos lá, número 4, para a gente fechar aqui. Ih, rapaz, tá bom demais esse negócio. Moral da pauta do autor, a gente coloca aqui. Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é uma vingança arbitrária. Não é uma vingança arbitrária, não. Mas o devido processo da providência moral e da lei da semeadura. Pois é. Tadinho do pecador, foi punido, né? Tadinho dele. Pois é. Não tem tadinho não, querido. Não tem tadinho não. Pecado é afronta. Pecado é afrontar Deus. Pecado é não querer fazer a vontade de Deus. Pecado é isso. O pecado afasta, o pecado distancia, tá? O pecado levou Adão simplesmente a fazer o que não era para fazer. Pecado é isso. Pecado quebra toda uma regra. Pecado é miserável. Tem essa não. Não tem essa de pecadinho, tá? Não, pecadinho, pecado leve. Não, pecadão, tudo é pecado. É pecado, não tem jeito. E Deus
tem o pecado como transgressão. Deus tem o pecado como afronta. Deus tem o pecado como algo que merece ser punido. Se não fosse assim, ele não colocaria Paulo para escrever dizendo que o salário do pecado é a morte. O pecado não é bom, o pecado é ruim. Não gosta de pecadinho, pecadão, pecado. Não, tudo é pecado. Pronto, acabou. Tudo é pecado. Vamos lá. É a lei da semeadura, né, querido? Plantou, colhe. Lei de semeadura. Plantou, colhe. Vai colher, fazer o quê? Subtópico de número 2, a longanimidade de Deus. Bom, o autor começa aqui colocando em evidência que Naum, ele vai louvar a Deus por sua natureza divina. Em outras palavras, ele vai exaltar a Deus, né? Ele vai mostrar a Deus justamente, tá, a sua devoção através do que ele apresenta aqui. E quando ele coloca isso aqui em evidência, tá, a sua devoção, a sua adoração, louvando, exaltando ao Senhor, ele coloca pra gente aqui, porque Deus é um Deus zeloso, ok? Ele toma vingança, é cheio de furor, tá? Ele guarda a sua ira contra os inimigos, tá? Ele coloca ela direcionada para os seus inimigos, ele é tardio em irar-se, mas ele fica irado, ok? É grande em força, isso é fato, né? Existe até uma descrição que diz que no mundo é força, mas só Deus é poder. Na verdade, o poder de Deus é a sua força, né? É a sua capacidade extraordinária de fazer o impossível acontecer. Dentro dessa colocação grande em força, obviamente a gente vai tratar aqui da sua onipotência, da sua capacidade de poder tudo e todas as coisas, porque ele é todo poderoso. Pega a visão. Muito bem. Bom, meus amigos, eu precisei dar uma paradinha, né? Mas eu estou de volta aqui. Eu estava falando sobre o tópico de número 2, a natureza de Deus. E abordando aqui o subtópico de número 1, a longanimidade de Deus. Vamos lá. Bom, aqui nesse tópico, o autor começa a sua descrição dizendo que Naum, ele louva a Deus por sua natureza divina. Pega isso aqui. Ele louva, ele exalta, ele magnifica, ele adora, ele reconhece essa natureza divina. Tá? E a natureza divina está relacionada ao que ele é. Ele é zeloso, toma vingança para si, é cheio de furor, diz ele, guarda a ira contra os inimigos, é tardio em irar-se, grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Bom, ele apresenta isso aqui para a gente. Está muito bem explicado, muito bom. Porém, a palavra que ele usou, natureza divina, é o que me chama a atenção. Por quê? Na natureza divina, as palavras bondade, ira, longanimidade e vingança, diz ele, que são atributos excludentes, eu acrescento excepcionais, magníficos, poderosos, tá? Relacionados a Deus. Ele até coloca um termo aqui, interrelacionados, tá? Justamente porque, através disto, Deus é visto como perfeito, tá bom? Que o mesmo tem a medida certa e o tempo certo para cada uma de suas ações. Isso aqui já mostra para mim com toda a propriedade que Deus não sai agindo por aí de qualquer maneira, tá? É tudo na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Falou? Deixa eu continuar aqui. Bom, Deus é perfeito. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. É infinito em poder e em sabedoria. Claro que é, claro que é. Essa pauta dele aqui tá bonita demais. Ele coloca aqui no versículo 3 dizendo: as nuvens são os pó dos seus pés, e a terra se levanta na sua presença. O que isto quer dizer? Ele é soberano, ok? E eu acrescento majestoso, magnífico, tá bom, meu Deus do céu. Vamos lá. Quando a gente lê na palavra que ele é tardio em irar-se, isso aqui com muita propriedade diz-nos que Deus, ele se ira, tá? Ele se ira sim. Porém, ao mesmo tempo que ele se ira, ele também se apresenta como um Deus compassivo, misericordioso, tá? O autor coloca a palavra aqui, tá? Concede chances. E eu até posso aqui melhorar um pouquinho dizendo: ele concede oportunidade, ele dá tempo ao elemento,
tá? Para que haja arrependimento. Olha que coisa linda, né? Para que haja arrependimento. Extraordinário isso aqui, tá bom? Muito bem. Em relação à ira de Deus, eu devo entender que a mesma não é precipitada. Em momento algum, Deus age por precipitação. Entenda isso, por favor, ok? Se eu disser que Deus age de forma precipitada, eu também vou dizer que Deus pode agir com injustiça. E em momento algum, Deus comete injustiças. Falou? Por quê, pastor? Porque a sua ira, diz o autor, que será derramada sobre o culpado, e jamais Deus irá penalizar o inocente. Falou? Pega isso aqui, por favor, essa pauta tá boa, tá linda. Falou? Mas deixa eu sair e entrar agora no subtópico de número 2 e falar sobre Deus amoroso e vingador. Bom, nessa pauta aqui o autor coloca em evidência, tá, dizendo que Naum nos ensina que Deus ele é misericordioso, que Deus é amoroso e que é vingador. Claro, se é amoroso, automaticamente não está errado o termo que eu acabei de usar, tá? Misericordioso, porque a gente vai ver isso aqui dentro dessa pauta apresentada por ele, tá bom? Porém, uma das realidades que eu preciso entender aqui é que a graça de Deus não pode ser banalizada. Não pode ser utilizada de qualquer maneira ou de qualquer forma. Não pode, tá? Porque mesmo Deus sendo um Deus de misericórdia, tá? Ele não vai poupar o ímpio, ele não vai poupar aquele que insiste em se manter no caminho da maldade e que principalmente viola a sua boa vontade, tá? Adorando, se precipitando, tá? Se macumunando, se autoviolentando dentro da maldade. Deus não tem por inocente quem faz isso. Falou? Muito bem, muito bem. Os assírios, o autor diz aqui, que chegaram até a pensar que podiam, né, ou que poderiam infligir o povo de Deus e sair impune. Só que quando eles fazem isso, né, através da infame atitude de Senaqueribe e seu general que fora lá desafiar o povo, não só tiveram o despeito, né, de desafiar o povo, de afrontar o povo, como a Deus. Olha que abuso, né? E aí a gente vai ver por que a ira de Deus se acendeu, tá, sobre a Assíria de forma estridente. Falou? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Deus promete destruir a Síria e automaticamente por meio disso viria consolo para Judá. O autor disse aqui com muita propriedade. Por quê? O povo de Deus não iria ser afligido novamente, ok? E aquilo iria soar para eles como consolo. Tá? E o consolo, diz ele aqui, que não se fundamentava, tá, no sofrimento alheio, tá, causado pela Assíria, não, hipótese alguma, mas em perceber que Deus, tá, ele executa a sua justiça nesse mundo digo eu, ele diz no mundo, mas nesse mundo, ok? Nada fica impune, nada escapa do golpe de vista de Deus, essa é a realidade. Falou? Muitos, ele diz, concebem erroneamente o amor de Deus, tá? Como uma bondade natural permissiva. Ah, meu Deus, me faz lembrar do que ele disse lá em cima. Por causa disso, né, muitos, tá, infligem, violentam a graça de Deus, o favor de Deus, achando que podem ou que alcançarão novamente misericórdia. Calma aí, querido, não é assim não. A Síria, ela provou aqui de forma clara, tá, e contundente que a sua atitude elevou a ira de Deus ao máximo, ao ponto do Senhor não querer mais perdoá-los, mas simplesmente destruí-los da face da terra. Judá estava sempre debaixo de constantes ameaças por parte dos assírios. Aqui, para a gente terminar a pauta do autor, né, a gente viu que o consolo de Judá seria as ações de Deus. Deus iria agir em favor do seu povo, tá? E
para terminar a pauta aqui, ele vai dizer que Judá estava sendo obrigado, a gente vê isso na palavra, de fato estava sendo obrigado a pagar grandes somas de dinheiro, tá, para os assírios. E isso afligia o povo, tá bom? Mas isso iria acabar. A ação de Deus, tá, defendendo o seu povo e agindo contra a Síria, iria fazer isso cessar literalmente, tá bom? Muito bem. Então aqui a gente vê com muita propriedade Deus sendo literalmente um Deus de vingança, tá bom? Agindo com justiça. Pegou? E o julgamento de Deus, ele é justo. Por quê? Porque o autor vai dizer que ele é o juiz de toda a terra. Então, quando Deus julga com justiça, com retidão. Subtópico de número 3, o Senhor é bom. Bom, aqui o autor coloca em evidência dizendo que muitos pintam um quadro errado sobre a natureza de Deus. E na verdade não é assim que deve ser pintado. Tanto é que a gente viu em cima que alguns erroneamente confundem o amor de Deus com libertinagem. E não é assim que funciona. Então, tem aqueles que pintam também um quadro sobre a natureza divina de Deus totalmente errada. Tem aqueles que pensam que Deus é um velhinho assentado no trono, dizendo, pecou, mata, meu filho. Ah, não é assim, não é assim, pelo amor de Deus. Então muitos têm uma visão errada, tá, sobre o Criador. O fato é, o autor coloca em evidência dizendo, tá, que o profeta ele atestou, fez questão de atestar isso. O Senhor é bom e não pode ser associado, tá, ao atributo oposto em hipótese alguma. Tá bom? A bondade de Deus entra em evidência e a bondade é um contraste contra a maldade ou contra o mal, literalmente. Ok? Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão e seria falha. Mas graças a Deus, a bondade ela é um contraste, ela se opõe contra o mal. Isso é uma das características de Deus, tá bom? Ele até vai falar sobre a benevolência de Deus, a capacidade de fazer o bem, tá, relacionada a Deus. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado em hipótese alguma, tá bom? Em hipótese alguma. Continue, por favor. Deixa eu terminar aqui. Aí ele fala sobre o juízo de Nínive, tá? Comparada a metáfora da inundação transbordante que tudo destrói. Tá? No livro de Naum temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo, estendida contra uma nação implacável e aterrorizante. Ok? Meu Deus do céu. E para finalizar, ele fala das ações horríveis da Síria, dizendo que este povo não ficaria impune diante da justiça divina. De fato, não ficaram, né? A gente já até viu aqui quando foram destruídos, literalmente. Bom, como sabemos a hora em que a misericórdia de Deus será trocada pela ira divina na aplicação da justiça? Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Ok? Por isso, querido, devemos andar sempre em retidão, porque não sabemos a hora em que, tá, o fluxo da misericórdia de Deus vai ser retido. Não sabemos. E as portas, né, da sua ira vai ser aberta. A gente não sabe. Então, por não saber, o que eu faço? Eu me mantenho no caminho da retidão. Ok? Bom, nessas duas pautas aqui, a gente vê Deus amoroso, mas um Deus vingador. Nós vemos um Deus bom que age em favor do seu povo, consolando o seu povo, destruindo o inimigo. Pronto. Essas duas pautas aqui fecham dessa forma linda. Tá? Tópico de número 3, os pecados da Síria. Até onde vai a paciência de Deus? Finalmente. Ou subtópico de número 1, ganância e injustiça. Meu Deus do céu. Bom, gente, olha só. O povo da Síria, tá? Era um povo mau, isso a gente já cansou de ver aqui na lição. O autor até coloca aqui, ó, Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Por aqui a gente já vê, tudo bem, né? Eles eram gananciosos, eles eram maldosos, tá? Não cumpriam acordos,
tá? Agiam de mentiras, eram ladrões, roubavam sem pena, quebravam os acordos, como já disse, tá bom? A figura da cidade é comparada a uma meretriz, diz o autor com muita propriedade, tá? Na exibição de poder, eles, através dos argumentos, eram persuasivos, enganavam as nações. Quando as nações, diz o autor, respondiam favoravelmente, eles agiam de maldade e acabavam destruindo a nação, ok? Eles eram realmente terríveis. Sobre o tópico de número 2, violência e soberba. Bom, Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, derramando sangue em inúmeras guerras, despojou muitas nações, adquiriu muitas riquezas, saqueou muitas cidades, tá? Em busca pelo poder, ela foi totalmente mal, ok? Na profecia de Naum, Nínive, a cidade é usada como símbolo da Assíria, o país. Que coisa, né? Logo, quem está agindo aqui de forma sanguinária, massacrando, tá? Derramando sangue, tá? Despojando nações, acumulando riqueza, saqueando, buscando aumentar o seu poderio, era justamente a Assíria, ok? Coloca aqui, ó. Eles decepavam as mãos e os pés, orelhas. Subtópico de número 2, violência e soberba. Nínive, a cidade sanguinária, diz o autor, massacrou diversos povos, derramou sangue inocente por onde cruzou, por onde passou. Despojou nações, acumulou riquezas, saqueou cidades, tá? Tudo isso em busca de mais poder. Na profecia de Naum, quando ele diz aqui Nínive, a cidade, é uma referência literalmente a toda a Assíria, tá? Porque Nínive é o símbolo usado aqui para se referir à Assíria, literalmente. Então, quem está aqui agindo de forma sanguinária, massacrando vidas, despojando, conquistando, tomando e roubando, são os assírios. Ok? E dentro ainda do tópico ele coloca em evidência dizendo que os assírios eram considerados como mestres do terror. Olha só, por quê, pastor? Porque por onde eles passavam, tá? Por conta de todas as crueldades praticadas e cometidas por eles ao longo dos anos, tá? Isso acabou se tornando uma reputação para eles, diz o autor, tá? E como é que eles agiam? Bom, dentre tantos atos insanos, que já até mencionei alguns, ele coloca aqui, eles decepavam, cortavam as mãos, tá? Cortavam os pés, cortavam orelhas, tá? Arrancavam narizes, meu Deus do céu, tudo isso a pessoa viva, tá? E quando não esfolavam aqui os cativos vivos. E ele diz, além de utilizarem muitos outros objetos de tortura, eles eram insanos. Meu Deus do céu, tá? Na sua cultura pagã, eles diziam que os seus deuses eram deuses guerreiros, eram tratados como deuses de guerra. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, né? Bom, o comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações. Sim, era temido por todas as nações da sua época, tá? Ai daquele que tratava com violência o próximo. Vamos lá. Todas as nações temiam as maldades e crueldade dos assírios. Mas a Bíblia alerta, ai daquele, tá bom? Que trata com violência o próximo. Fica aqui o alerta, por favor. Na Bíblia, Deus se contrapõe à violência, combatendo-a com a justiça e protegendo dela o justo que nele confia. Além da violência, a Síria tornou-se altiva
por causa de sua elevação diante das nações. Por causa de sua elevação diante das nações. A queda desta nação foi resultado, a queda dessa nação foi resultado de sua tá de brincadeira, né? Isso é hora de vir passar aqui, cara. Bom, o resultado de suas ações, vamos lá, esse cara vai me atrapalhar aí. A queda desta nação foi resultado de sua soberba, ok? A gente viu aqui, né, numa pauta, falando um pouco da história, tá? Que por conta da grandeza que possuíam em relação até mesmo à muralha que os protegiam, né, com cerca de 33 metros de altura, deixavam eles imponentes, seguros, tá? Ávidos de um orgulho assustador. Entendeu? Muito bem. Vamos lá para o número 3. O egoísmo. Bom, aqui o profeta, ele anunciou que Nínive não era melhor que Noamon. Vamos lá. Entre parênteses, ele coloca aqui Tebas. O que era Tebas? Tebas era uma cidade de grande influência no Egito, capital do Egito Superior, do Alto Egito, para ser mais exato. Ok? Vai dizer que era uma cidade bem localizada, porque ela estava literalmente localizada às margens do rio Nilo e era cercada pelas águas. Tá? Então era um lugar realmente muito bonito, né? E mesmo com tanto prestígio e glória, diz ele, mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios no ano 663 a.C. Ok? E ele continua dizendo que muitas atrocidades foram cometidas ali. Muitas atrocidades foram cometidas ali. Só que, veja bem, ao contrário de Nínive, Tebas possuía aliança política com vários outros povos, mas mesmo assim foi levada cativa, mesmo assim foi dominado, ok? Ou seja, o Egito caiu perante a Síria, mesmo com aliança. Aí ele vai dizer aqui, o que diríamos de Nínive então, que se alienou, tá? E se encastelou em seu próprio egoísmo? O que iríamos dizer deles? O egoísmo, queridos, o egoísmo daquele povo foi quem realmente o destruiu. Pega a lição, não seja egoísta, o egoísmo mata. Tá? Não se encastele no seu próprio mundinho, tá? Se achando autossuficiente ou vivendo alienado, se achando que não, eu sou o cara, eu não preciso, não. Nínive pensou isso, não fez aliança, pelo contrário, mostrou sua maldade, saiu assustando todo mundo, mostrando que era poderoso. Cresceu em soberba, cresceu em altivez, mas se alienou, se encastelou, achando que poderia se dar bem. Foi atacar quem? O povo de Deus. Se deu mal. Ok? Então, o egoísmo mata, tá bom? O egoísmo destrói. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá bom? O autor menciona no capítulo 3 uma descrição proveniente de uma quantidade de gafanhotos. A gente falou aqui no livro de Joel sobre os gafanhotos, né? Sobre os processos do gafanhoto. E ele aqui traz aqui, Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhoto e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. Meu Deus do céu. Bom, aqui automaticamente a gente vai ver a sentença judicial divina, tá? Sendo expedida, diz o autor. A mensagem se cumpriu. Nínive foi destruída no ano 612 a.C. Lembrando que eu usei o termo história aqui para falar que isto acontece no ano 607, tá? E para a gente não ficar naquela briguinha, 607, 612, a gente aloca aqui entre 607 a 612. Mas se você quiser tomar para si a pauta da afirmação categórica e dizer que foi em 612, quem sou eu para discordar de você? Ou foi em 607,
tá bom? Eu sou menor da casa, não vou discordar de você. Eu prefiro tratar com datas aproximadas dentro desse período. Se foi em 607 ou se foi em 612, para mim não faz diferença nenhuma. O que importa é que a história se cumpriu e isto aconteceu, e não é historinha, não é balela, é realidade. Ok? Muito bem, muito bem. A sentença judicial divina, tá, já tinha sido expedida. Recebe aí, querido. Vamos lá. Bom, exército aqui, e o exército assírio foi aniquilado em 605 na batalha de Carquemis. 605. Meu Deus do céu. Babilônia está tomando tudo, está crescendo assustadoramente. O seu jovem monarca Nabucodonosor, em evidência, está mostrando a sua força. Ok? Vamos lá. A destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruínas. Olha só. Olha só, fica aqui o alerta, não brinque com Deus, não avacaile, tá, as ordenanças divinas, não brinque com seriedade, não desvalorize, tá, pelo amor de Deus, não se ache autossuficiente, não se ache melhor que ninguém, pelo amor de Deus, ok? Porque o juízo de Deus, ele vem, e quando ele vem, ele arrebenta com tudo, querido, não tem jeito. Bom, finalizando finalmente, tá? A gente chega à conclusão. Bom, o livro de Naum, ele diz que traz uma advertência para todos nós, de fato. Tá? O livro de Naum nos adverte em todos os sentidos, essa é a realidade. Ok? Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá sempre. Por quê, pastor? A misericórdia divina, tá? A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Isso aqui é lindo, né? Muito bom. Não devemos abusar da paciência de Deus, nem ficar tentando testar os seus limites e muito menos sua longanimidade. Tá? Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. Tá bom? No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal, experimentarão na prática do mal. Todos aqueles que perseveraram na prática do mal, experimentarão a sua ira. Ok? Então, querido, nós temos aqui um alerta na conclusão. Muito bom. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Tá bom? Em momento algum devemos aqui tratar do favor de Deus de forma leviana. Tá bom? Fica aqui esse pedido, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero contribuir com essa lição que me dá muito trabalho para ser gravada. Pelo amor de Deus, mas que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu poderia pegar aqui o livro de Naum e fazer para vocês uma pauta diretamente do livro. Com certeza, iríamos ter muito mais tempo aqui para trabalhar, tá bom? O livro, ele é extraordinário, tá bom? A lição final aqui é, a promessa se cumpriu. Deus destruiu a Síria e Judá foi consolado. Até a próxima.